Bom dia, galera do Segundo Azul, tudo bem? Saudade de vocês, que momento difícil estamos passando, mas a vida tem que continuar e nós estamos aqui para que isso ocorra. É importante que você não perca o foco e que continue estudando e para quando tudo isso terminar a gente poder dar um abraço e matar a saudade, tudo bem? Vamos lá então, pessoal do Segundo Azul, apostila na mão, é extremamente importante que você tenha a apostila em suas mãos. Página 327, módulo 14. Vamos trabalhar hoje a energia nas transformações químicas ou simplesmente termoquímica. A partir de agora a gente tem um módulo que é bem interessante, bem tranquilo, você não vai ter grandes problemas não, tá? Vamos falar sobre a quantidade de calor envolvida nas reações químicas. Que bem sossegado, por exemplo, algumas reações químicas, elas liberam calor, outras reações químicas absorvem calor para acontecer. Em termoquímica, nós damos nomes a isso. Então, por exemplo, as reações químicas que liberam calor são chamadas de exotérmicas ou exotérmicas, depende da tua pronúncia. As reações químicas que absorvem calor são chamadas de endotérmicas. Então, na termoquímica, nós estudamos reações que liberam ou absorvem calor. As reações atérmicas, que não sofrem influência da variação de temperatura, não interessa, claro. Tudo bem? Tá. Quando nós falamos então em termoquímica, muitas pessoas associam a dietas, por exemplo. Ontem eu comi um doce e consumi 78 calorias, e aí eu fiz esteira, liberei mais uma quantidade de calorias, estou queimando essas calorias. Então, quando nós falamos em termoquímica, está muito relacionado com o nosso dia a dia, né? Inclusive, quando falamos em termoquímica, nós relacionamos realmente com calorias, que é a unidade que nós utilizamos, e também joules, né? Então, para cada caloria, 4,18 joules. Mas normalmente ele me dá ou em caloria ou em joules, você não vai ter grandes problemas não, tudo bem? Então as reações químicas, elas podem liberar calor, elas podem absorver calor. Vamos trabalhar basicamente em calorias e vamos trabalhar também basicamente em joules. Na página 327 tem bastante informação, tem uma barrinha de chocolate, né, que me traz assim as calorias que as gorduras produzem, as calorias, que os açúcares, as calorias, que as gorduras. Então, uma reação termoquímica é aquela que representa essa liberação de calor ou absorção de calor, tudo bem? Quando nós falamos em absorção ou liberação de calor, nós utilizamos em termoquímica uma expressão específica. Então, você vai ver na página 329 que tem assim, entalpia. Então, a palavra entalpia significa literalmente quantidade de calor, tá? Num gráfico você pode ter quantidade de calor ou variação da quantidade de calor. Então, nada mais simples do que isso. Quando a gente fala sobre variação de calor ou absorção, liberação, ou em quantidade de calor, em química nós utilizamos a expressão entalpia. É representado pela letra H. Então, assim, ΔH, você viu assim, ΔH significa variação de calor ou simplesmente a entalpia, tá? A entalpia de um sistema nada mais é do que a variação. Então, se nada mais é do que a variação, para determinar a quantidade de calor liberada ou absorvida numa reação química, basta pegar a quantidade de calor final menos a quantidade de calor inicial. Produto menos reagente. Entendeu? Então, ΔH é ΔP menos ΔR. Então, a variação de calor nada mais é do que a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Como a gente trabalha como entalpia sendo quantidade de calor, então, a entalpia de um sistema nada mais é do que a variação de calor, produto menos reagente ou final menos inicial. Tá? Então, reações termoquímicas, simples assim, exotérmicas liberam calor, endotérmicas absorvem calor. A palavra entalpia significa simplesmente o quê? Variação de calor ou quantidade de calor. Para determinar o ΔH, que é a entalpia de um sistema, basta pegar a quantidade de calor do produto menos a quantidade de calor do reagente. Na apostila nós temos várias informações a respeito disso, né? Inclusive, que é interessante, na sala de aula fica mais fácil representar, já que aqui eu não tenho essa estrutura, né? Uma lousa.
nós trabalhamos com gráficos de entalpia. Então, se você dá uma olhada na página 329, do lado direito, assim, eu tenho assim um gráfico que mostra H2 mais meio de O2 virando H2O. Então, se você perceber nesse gráfico, a água está embaixo e o H2 e o O2 está em cima. Então, toda vez que eu tiver esse gráfico onde o reagente está em cima e o produto está embaixo, significa que o reagente se transformou em produto. Isso é um gráfico que representa uma reação química exotérmica. Quando eu tiver o contrário, assim, o reagente aqui embaixo e o produto aqui em cima, significa que essa reação, os reagentes absorveram calor para se transformar em produto. Então, eu digo que eu tenho uma reação endotérmica. Simples assim. Então, se você dá uma olhada na página 329, na última coisa dessa página, lá embaixo do lado direito, está escrito assim, H2 mais meio de O2 se transformando em H2O, ΔH menos 68 quilocalorias. Então, quando você determinar que o ΔH de um sistema é negativo, estou dizendo que essa reação é exotérmica. Se eu disser que o ΔH é positivo, estou afirmando que essa reação química é endotérmica. Simples assim. Então, este módulo que fala sobre termoquímica ou quantidade de calor, energia das transformações químicas, nada mais do que isso. Reações exotérmicas liberam calor, reações endotérmicas absorvem calor. Entalpia, variação de calor. Se o ΔH nada mais é do que a entalpia, a quantidade de calor do sistema. Para determinar o ΔH, produto menos reagente ou final menos inicial. Se esse ΔH, se essa variação for negativa, eu tenho uma reação química exotérmica. Se esse ΔH for positivo, eu tenho uma reação química endotérmica. Simples assim. Tudo bem? Gente, temos pouco material ainda para terminarmos essa aula, então a gente não vai ter problema não. Preste atenção que agora eu estou na página 332 e eu vou fazer o exercício 1, que é um exercício que parece fácil, mas ele tem as suas complicações. Por quê? Porque é uma questão interpretativa. Então é assim, FATEC, exercício 1, página 333. Ele diz assim, água líquida mais 43,9 kJ virando H2O gasoso. Tá. Então, esse sistema é endotérmico ou exotérmico? Então, pensa comigo, a água mais calor. Então, a água recebeu calor. Então, a primeira é endotérmica. O segundo sistema, carbono mais O2, virando CO2, mais 393 kJ. Então, eu tive um produto mais uma determinada quantidade de calor. Então, esse sistema é exotérmico. C2H6 mais O2 virando CO2 mais H2O. Isso é uma reação de combustão. Então, toda vez que eu tenho um combustível, carbono, hidrogênio, reagindo com O2, se transformando em CO2 e H2O, isso é uma reação de combustão. E toda reação de combustão, chamada de queima, é exotérmica. H2O gasoso, virando H2, mais meio de O2, menos 242. Quer dizer, essa água, para se decompor, absorveu energia. Então, isso é endotérmico. E quando o H2 recebe 436, vira 2H, isso também é endotérmico. É um pouco confuso, mas quando a gente estiver em sala de aula, eu vou fazer vários exemplos, você vai entender com mais facilidade. Então, ele quer saber quais processos são exotérmicos. Alternativa B de bola, o 2 libera calor e o 3, uma reação de combustão, também libera calor. Tudo bem? O exercício 2 é um exercício simples, é mais interpretativo. A alternativa que responde é a alternativa D de dado. Tudo bem, galera? Um beijo para vocês. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.